você explicou por que colocava o Everton, pedindo para ele que ele caísse as costas laterais, pedindo atenção aos seus jogadores de defesa. Parece que, aparentemente, todo mundo cumpriu o que você pediu no intervalo. Foi isso mesmo? Então, o que eu salientei para os atletas ao final do jogo é que, em nenhum momento a gente imaginou que havia facilidade, né, em função dos desfalques do Flamengo e do momento que o clube viveu essa semana. Foi um jogo difícil, que pela construção da nossa semana e a estratégia que a gente imaginou para o jogo, de um ataque móvel, era justamente tentar usar as costas, principalmente dos laterais do Flamengo, e chegar perto da área do nosso adversário, né, que nos marcou muito bem, e nós, em muitos momentos no primeiro tempo, íamos buscar a bola no pé, e como o Flamengo faz uma marcação encaixada, a bola entrava sempre com alguém muito perto, e a gente não conseguia progredir no campo e dávamos a bola para o Flamengo nos atacar, e colocando pouca gente à frente da linha da bola. Daí a ideia do intervalo de colocar o Everton era que ele atacasse essa profundidade, mas quando não conseguisse, na vitória pessoal que ele tem da bola parada, a partir da bola parada, o enfrentamento, diferente do Pedro, que tem pela velocidade, a vitória pessoal, a gente pudesse andar no campo, e infelizmente funcionou. Mas a formação que entrou no primeiro tempo nos ajudou a decifrar o que o jogo dizia, e as mudanças nos deram a vantagem no segundo tempo. Foi um primeiro tempo bastante equilibrado, nós chutamos acho que uma bola no gol no final, mas não por incompetência da gente, mas sim pela competência do Flamengo de nos marcar bem. Rogério, o Grêmio chega a 59 pontos, abre 6, mantém os 6 pontos em relação ao quarto, quinto colocados, e diminui para 3 em relação ao vice-líder Atlético Mineiro, a distância na tabela. Quanto importante para o Grêmio é lutar com o Atlético por esse vice-campeonato, e a importância também de manter essa distância de 6 pontos para os concorrentes, agora com uma rodada a menos? É importante para a gente buscar o maior objetivo que a gente conseguir dentro da competição. Se o título ficou mais longe agora, em função da distância do Corinthians, nós temos que brigar pela vaga na Libertadores e pela segunda colocação no campeonato. Não sei, eu acho que essa talvez seja a menor diferença, né, nas últimas 15, eu acho, 18 rodadas entre a gente e o Atlético. Os 3 pontos sempre teve ali entre 4 e um pouco mais. Isso nos dá o ânimo de seguir lutando, e além de tudo isso, do ponto de vista da competição e da premiação da competição, também tem um valor diferente para quem é vice-campeão. E parte das nossas obrigações, do nosso desejo, levar o time e tentar o maior objetivo possível, dentro desse campeonato. Rogério, nos últimos jogos, nesse segundo turno, de modo geral, se pegar e fizer a média, a impressão que fica é que o Grêmio não teve tanto, o Grêmio teve mais dificuldades de impor a sua maneira de jogar. Não estou dizendo que tenha jogado mal. O primeiro tempo de hoje parece ser emblemático. O Grêmio não teve, talvez, soluções para se desvencilhar com o Flamengo. Por que essa impressão de que os jogos do segundo turno estão mais difíceis para o Grêmio de impor o seu jeito de jogar do que pareciam os seus do primeiro turno, onde teve atuações como o do Grenal, de 5-0, como daquele jogo memorável contra o Atlético Mineiro? O que mudou de lá para cá e tenha tornado mais difícil para o Grêmio? Que bem, na verdade, talvez essas atuações que nós tivemos, que foram um ponto alto até esse momento, deram um parâmetro alto do que nós deveríamos alcançar. E pelo Campeonato Brasileiro, que é um campeonato extremamente difícil, não vai ser sempre assim. Mesmo jogando contra equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela, a dificuldade sempre, em todos os jogos, não tem nenhum momento de facilidade. Além disso tudo, a estratégia que as equipes usam para nos enfrentar, diferente muitas vezes das equipes que estão na frente, que tentam propor um pouco mais o jogo, aquelas que estão do meio da tabela para trás, um pouco mais do contra-ataque, recolhendo-se um pouco num bloco mais baixo e tentando nos contra-atacar. A dificuldade é inerente de um campeonato equilibrado como é o brasileiro. Não que a gente tenha caído de produção ou deixado de conseguir achar alternativas para o nosso jogo. Individualmente, quando um ou outro jogador está um pouco abaixo, a gente procura soluções dentro do nosso grupo, promovendo a entrada de outros, que a gente imagina que possa nos oferecer algo a mais do que aqueles
que estão no momento, sempre buscando manter essa produção alta, mas a gente não imaginava que ia fazer um campeonato inteiro, né, da mesma forma. Essa oscilação ela vai haver, né, até porque aquelas equipes que estão abaixo e pela sequência, em alguns momentos de maus resultados, trocam o comando, há uma outra estratégia, uma remobilização, né, vai chegando perto do final da competição, né, todo mundo deseja alcançar seus objetivos e ficam jogos muito difíceis, alguns deles muito nervosos, né, cada um buscando seus objetivos. Então, na média, eu acho que a gente veio bem até esse momento, com pequenas oscilações dentro do percurso, que são naturais em função do tempo do campeonato, que é longo, né, em função do nível do campeonato, que é duro. Roger, eu sei que normalmente os técnicos gostam de falar no coletivo, e é um coletivo, o time ganha, perde junto, enfim. Mas eu queria destacar 2 jogadores. O Everton, ou Cebolinha para os jogadores, que está entrando bem, entrou bem no Maracanã, hoje entrou bem de novo, mudou o panorama do jogo. E também o Bobô, que embora não tenha sido titular, foi muito importante entrando no segundo tempo. Esses 2 jogadores provam o quanto o teu banco está te dando uma resposta interessante e mais, o Everton já está produzindo para ser titular. Eu acho que o que eu falei para eles no intervalo, alguma das falas, eu pedi licença, também peço para eles quando eu quero falar individualmente, que eu nem lá dentro do pós-jogo eu gosto de falar de forma individual, porque é sempre falar um coletivo, mas hoje eu pedi especialmente para falar dos 5 jogadores que hoje, se não estava atuando, como o caso do Marcelo Hermes, que sempre entra, né, e tem um nível de atuação e tem um rendimento numa média bastante boa, né, porque tudo que o treinador gosta de contar, por vezes, não é um jogador que me dá 9 num jogo, me dá 2 no outro. Esse eu não sei nunca o que ele vai me oferecer. Se eu jogo o jogo do 2 ou se eu jogo o jogo do 9. E o treinador procura sempre um jogador que tem um nível de atuação sempre positivo, que dá a confiança de a gente colocar. O Marcelo Oliveira, que hoje atuou improvisado na função de meio campo, e eu agradeci, disse que a gente não esquece, por mais que não se jogue ali bastante tempo, tá no seu interior o jogo de meio. O Moisés, que já tinha tido as oportunidades, mas hoje sai jogando, começou um jogo um pouco tenso, mas foi adquirindo confiança dentro do jogo, né, e fez uma grande partida, né, com bastante solidez, com bom passe, né, com transição do setor defensivo para o defensivo, né, me deu uma contribuição muito grande. E por último, o Everton e o Bobô. O Bobô, que hoje não foi opção, por eu entender que a gente tinha que ter, pela estratégia do jogo, um ataque mais móvel, ficou no banco e entrou e praticamente decidiu o jogo com o seu gol. E o Everton, que vem se preparando há bastante tempo. O Everton é um cara que eu conheço há muito tempo e sei o que ele pode me oferecer. Está sendo bastante trabalhado, corrigindo e apontando algumas coisas que eu entendo que para o modelo que eu gosto de jogar, o Everton precisa evoluir, e ele tem sido um cara extremamente dedicado nas atividades, né, e por isso a confiança de colocá-lo também. Parte do princípio da confiança do treinador, primeiro o que eu vejo no treino, depois o que ele me dá no jogo. Então foi muito importante, tanto o Bobô quanto o Everton e os outros atletas que eu falei. E o Everton realmente vem entrando e a gente tem que olhar com bastante atenção isso também. Roger, a imprensa esportiva do país inteiro tem apontado o Luan como um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. E hoje, em especial, foi sensível uma diferença dele da primeira para a segunda etapa. São 2 questões sobre ele. Primeiro, se você chegou a conversar algo específico para o segundo tempo com ele. E o Luan hoje, ele jogou em 100% das condições dele, Luan? A não ser que ele tenha sentido essa parada de uma semana. Isso a gente vai ter que ver como é que ele chega amanhã não terça, né, para atividade. Mas ele parou uma semana, um menino, 20 anos. Eu não acredito que tenha interferido alguma coisa na condição física. Recuperado da lesão, sim, não, completamente. Tanto que a preocupação quando ele caiu lá, ou quando ele chegou no banco, eu perguntei se ele tinha sentido alguma coisa. Ele disse não, só o cansaço, realmente.
E sim, a mudança do primeiro para o segundo tempo, que a gente não estava conseguindo fazer e que eu salientei no começo do jogo, era o que? A marcação de encaixe do Flamengo, e a gente sempre vendo um jogador muito próximo, ao invés de buscar as costas, a gente queria sempre a bola no pé. E o Luan, por sendo o jogador nosso mais avançado, vinha muito, né, para perto do lateral, ou muito para perto do Moisés, né? E o que isso acarretava? Acarretava numa imagem que eu mostrei para eles, é que a gente tinha, em alguns momentos, 3 jogadores à frente da linha da bola. É pouca gente para eu progredir dentro do campo. O que eu pedi para ele é que ele ocupasse mais as costas. A gente trabalhou a movimentação, que era a gente entrar pelo lado, o nosso extremo arrastar o lateral para dentro do campo para ocupar as costas em diagonal. Às vezes que a gente conseguiu fazer isso, a gente entrou dentro do campo e perto da área do Flamengo. Às vezes que a gente veio bola, a gente fez o movimento e esse jogador não fez a diagonal, tentou a bola receber por dentro, né, a bola voltou. E voltou e a gente aberto, né, que é perigoso. E o Flamengo correndo contra o nosso gol e a gente correndo contra o nosso goleiro também. Essa foi a substancial diferença, associada também à entrada do Everton, para justamente também pegar essa bola em projeção nas costas. Roger, aqui. Eu quero voltar um pouco no Everton, porque você é um técnico que costuma dar chances para quem vem treinando bem, quem vem entrando bem nos jogos. E a gente até especulou essa semana de que o Everton poderia iniciar a partida hoje, o que não aconteceu, você optou pelo Pedro Rocha. Num futuro próximo, ele pode iniciar uma partida? Você acha que ele está pronto para isso? Ou ainda acredita que ele entrando no decorrer das partidas, ele pode render melhor? O Everton já entrou jogando e fez gol. Foi contra o Goiás, se eu não me engano. Entrou muito bem, fez uma grande partida. E vem sendo opção para mim, assim como os outros jogadores de ataque, muito dependendo do que o jogo me oferece. Hoje, por que o Everton e não, por exemplo, o Yuri? Porque o Ayrton é um jogador de força também. Então, às vezes, força por força se anulam. Então, eu precisava aqui de um jogador de vitória pessoal e drible. O Everton tem isso, e mais do que isso, o Everton tem a finalização de média distância importante. E como a gente havia finalizado pouco no primeiro tempo, também queria mais essa variável. Como eu disse, o Everton, desde que eu cheguei, eu tenho tirado alguns pequenos distorções no seu jogo. Como ele tem a vitória pessoal, uma das grandes variáveis do seu jogo. Ele precisa discernir o momento certo de fazê-la. Existem áreas que são áreas de passagem, de transição, que recebe, toca e vai procurar espaço às costas. Isso ele evoluiu muito, o dentro e fora, que eu chamo, você pisar na linha e ter o discernimento, saber o movimento de ir para dentro para pegar a bola na entrelinha. Isso tudo é uma construção de jogo e ele vem amadurecendo nisso, vem me dando a resposta importante. E claro que passa pela minha cabeça oportunidade de ter mais chance para esse tipo de jogador. Roger, nesse Campeonato Brasileiro, depois de vitórias importantes que o Grêmio conseguiu conquistar, tu sempre falou que depois do jogo quer desfrutar um pouquinho dessa vitória para depois pensar no próximo jogo. Mas já projetando o duelo contra o Sport lá em Recife, o que dá para pensar com o retorno do Wallace e não tendo o Maicon, não tendo o Edinho, o que dá para pensar talvez numa sequência do Moisés, que até como tu destacou anteriormente, conseguiu ir muito bem na partida de hoje, e o Marcelo Oliveira talvez voltando para a esquerda, o que tu já pode pensar assim antecipadamente? Essa é a tendência, mas nesse momento a minha cabeça está vazia para esse assunto. E a partir de terça-feira eu começo a pensar a respeito disso, senão eu nunca paro de pensar em futebol. Roger, essa reta final de Campeonato Brasileiro, tu vai aproveitar essa gordura que o Grêmio fez ou administrar, em relação aos que vêm de trás, administrar a pontuação que o Grêmio tem na caça ao Atlético, talvez? Administrar, a gente não pode administrar, né? Nós temos que ampliar. E ao mesmo passo, quando a gente busca ampliar, a gente está buscando o segundo colocado, que hoje é o Atlético. Então recuperar esses pontos que nós deixamos em casa, contra o Chapecoense, que nós não recuperamos ainda. Fizemos um ponto contra o Vasco. Nós temos que recuperar para manter a nossa média de aproveitamento de no mínimo 60%, almejando sempre aumentá-la para conseguir melhores resultados lá na frente.